Boa noite a você que está entrando agora no YouTube, na Escola de Discípulos. Nós estamos aqui, hoje é quinta-feira, né? Estou gravando de manhã aqui, mas eu quero refletir sobre o que a gente tem falado e dar uma continuidade. Semana passada estava falando sobre amar, né? Amar menos, né? Que seja pai, mãe, as outras coisas, porque nós temos que amar mais a Deus. Por isso que eu tinha pedido já como uma tarefa ler o Evangelho de Marcos e você extrair de lá tudo o que Jesus fala sobre o que é ser um discípulo. Eu espero que você tenha feito, já fez essa lição, se não faça ainda, tá? Lê o Evangelho de Marcos. Também coloquei um texto do pastor Luciano Subirá sobre a realidade da nova criação. Eu reli esse texto e creio que é importante você ler e entender as verdades que ele está colocando lá. Porque é importante nós entendermos a diferença entre o natural e o espiritual. E ele explica algumas coisas chaves lá que é importante para nós como discípulos. Mas como eu tinha falado semana passada sobre a cruz, né? A cruz, ela traz revelação para nós. E isso me despertou para um verso que eu não vou tratar hoje, mas um verso que eu quero que você medite, isso vai ser parte da tarefa, né, nessa quinzena. É Deuteronômio capítulo 29, verso 29, é o último verso do capítulo. Estou lendo na versão transformadora, a nova versão transformadora, que diz assim: O Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos dessa lei. Uma coisa que eu quero que você entenda, e hoje eu quero falar sobre cruz, que eu tinha, né, pedido para você meditar sobre o que é tomar a cruz, né, no texto que nós tínhamos estudado semana passada. E se você não viu isso, então também está no YouTube da igreja, no canal da igreja. É só você procurar ali que você vai achar 15 dias atrás. E o que é a cruz, né? Qual o significado e propósito da cruz? Qual é a mensagem que a cruz tem que passar? E eu fiquei meditando nisso. Por quê? Porque nas próprias escrituras, Deus nos revelou através de um ensino do próprio apóstolo Paulo, através do ensino dos evangelhos, né? Do próprio Senhor Jesus também, o que é essa cruz e para que ela serve. Há, né, muitas coisas ditas sobre a cruz, e eu não vou ser exaustivo aqui hoje, vou cobrir tudo que a Bíblia fala, porque não tem tempo, não tem como fazer isso, mas eu quero ressaltar o que a cruz deve ser para nós. Aí você fala, mas o que Deuteronômio tem a ver com isso? Se você percebeu na leitura, Deus, ele tem certas coisas que ele não revelou, só ele conhece. Eu quero que você medita sobre isso, mas tem coisas que ele nos revelou, e isso tem que ser algo assim, importante e primordial na vida de um discípulo. Um discípulo, ele vive a revelação de Deus, seja ela aqui, né? Aqui aonde? Eu estou pegando uma Bíblia aqui nas Escrituras, aqui tem revelação, né? A própria palavra diz que ela foi soprada por Deus através do Espírito Santo. Mas Deus também revela certas coisas àqueles que o buscam. Jeremias e os outros profetas também, mas diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Como é que você acha? Porque Deus tem que se revelar e nós temos que entender essa revelação. Nós não somos responsáveis por revelação não dada, mas aquilo que nos é dado, então, como discípulos de Jesus, nós somos responsáveis. Mas voltando para a cruz, né? Qual o significado, o propósito? Que mensagem, talvez seria uma pergunta boa, que mensagem a cruz deve passar? Eu gosto muito do que Paulo fala lá em 1 Coríntios 1,18, quando ele diz que
de fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. E eu quero firmar esse pensamento hoje. Primeira coisa, a cruz, um instrumento de morte para muitos, um instrumento de tortura para muitos. Mas para todo aquele que é discípulo de Cristo Jesus, ela representa que nós estamos sendo salvos, e ela é um ícone do poder de Deus. A cruz em si não, mas o que aconteceu numa certa cruz, não é toda a cruz também, aquela que Jesus subiu, ele foi crucificado, ele morreu, tiraram ele daquela cruz, colocaram ele num túmulo, mas ele ressuscitou. A cruz fez parte do processo, um processo de alcance da salvação para realmente trazer a transformação de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que nós precisamos concentrar. Nós não podemos perder essa mensagem da cruz. Então, consequentemente, primeiro, a cruz me aproxima de Deus. Por que eu digo isso? Paulo fala em Efésios capítulo 2, verso 13, ele diz assim: agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Grava essas palavras. Foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Olha que interessante. Pela morte de Cristo na cruz. Paulo fala mais sobre isso também lá em Colossenses 1, 20 a 22. Não vou ler aqui, mas ele está basicamente dizendo a mesma coisa. Que por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que nós ficássemos seus amigos, a fim de nos trazer para a presença real dele, mas sem mancha e sem culpa. Então eu quero que você comece a meditar sobre isso. Por quê? Porque isso tem que aquecer, isso tem que trazer esperança, isso tem que encher nossos corações, como discípulos de Cristo Jesus. Nós precisamos entender o quanto que Deus fez uma obra tremenda e decidiu fazer essa obra a partir de uma cruz. Eu sei, um instrumento de tortura, né? Tudo mais. Mas o que ela representa para nós espiritualmente. Aí eu volto no texto do pastor Luciano Subirá. Não deixa de ler esse texto. Por quê? Porque Deus alcançou coisas para nós no âmbito espiritual, que nós precisamos viver essa realidade no âmbito natural. Então a cruz, ela me aproximou de Deus para uma relação correta, mas íntima e pessoal com Ele. A cruz, segundo, também nos torna justificados, nos produz em nós a justiça de Deus, porque eu não tenho capacidade de produzir a justiça própria. Eu não consigo ser justo sozinho, mas Deus, através da cruz, Ele, então, aceitando o sacrifício de Jesus. Deixa eu explicar melhor, lá em Romanos capítulo 3, versos 25 e 26. Tá? Depois eu vou enviar esse texto também, vou colocar lá no grupo da Escola de Discípulos. Mas aqui em Romanos 3, 25 a 26, Paulo diz: Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. A cruz, ela fez uma obra tremenda. Por quê?
porque eu era devedor. Antes de conhecer a Cristo Jesus, o que foi crucificado na cruz, o que morreu, mas ressuscitou de entre os mortos, antes de conhecê-lo pessoalmente, eu não tinha justiça própria. O profeta diz que a minha justiça própria é como pano de chão que já deu, agora só resta jogar fora. Esse é o valor da minha justiça própria. Eu não consigo alcançar justiça sozinho, mas Deus intervém através da cruz de Cristo. Ele traz essa justiça para a minha vida. Tanto que o sacrifício de Jesus, através da sua morte na cruz, diz Paulo, essa se torna o meio para que eu possa receber perdão dos meus pecados e ser declarado justo, ser declarado correto na presença de Deus. Mas eu tenho que atrelar isso, que a cruz me torna justificado, a um terceiro ponto que é muito importante para a vida do discípulo. E eu quero trabalhar isso um pouco aqui. A cruz nos liberta. Pensa nisso um minuto. A cruz nos liberta. Como assim? Paulo diz lá em Efésios, capítulo 1, verso 7, pela morte de Cristo na cruz. Mas ele começa com pois. Então depois você vê lá o que ele falou nos versos de 1 a 6, Pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus. Paulo diz isso de forma diferente lá em Romanos 5, capítulo 8. Ele diz, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Mas o livre não é só do castigo de Deus. Esse só, como assim só, Deus nos livrou do castigo eterno, sim. Mas o que o discípulo de Cristo Jesus tem que entender, eu e você precisamos entender, a magnitude que a cruz quer produzir em nossa vida de libertação. Ele quer produzir libertação. A cruz trouxe a possibilidade de eu estar livre de uma vida consumida pelo pecado, de uma vida escrava da carne, de uma vida onde eu sou obrigado a cumprir todos os desejos da carne, mesmo se eu sei que elas vão contra o que Deus quer. A cruz, ela trouxe esta libertação através da morte e ressurreição de Cristo. Agora, você pode parar e pensar e falar assim, mas como isso não é uma realidade no natural da minha vida? Volto para o artigo que eu pedi para você ler, do pastor Luciano Subirá, lá ele explica. Mas eu vou explicar um pouquinho aqui também. Todas as vitórias que Jesus trouxe para nós é no âmbito espiritual. E eu preciso, pela graça de Deus, pelo entendimento do Senhor Jesus, pela ação do Espírito Santo na minha vida, pela abertura da minha mente, espiritualmente, para entender as coisas espirituais, para que isso chegue no âmbito natural. Você tem que fazer a sua parte nessa libertação. Você tem que assumir o que foi alcançado por você na cruz de Cristo. E quando eu falo na cruz de Cristo, eu estou falando da morte e da ressurreição. Não anda separado. As duas coisas têm que andar juntos. A cruz representa isso. Morte, ressurreição, vitória. Isso é no âmbito espiritual. E Deus quer trazer essa realidade para o âmbito natural. Por isso que eu, como crente, eu não posso andar como um derrotado.
Eu não posso, como um post que eu vi, acho que foi, ontem ou hoje, aquele que fica sempre reclamando, é porque ele tá aceitando uma realidade. Mas aquele que consegue entender o poder de Deus, a graça de Deus, ele não vive reclamando. Por quê? Porque ele entende que há certas coisas que talvez ele não está conseguindo enxergar no natural, mas ele confia no seu Senhor. E ele sabe que tudo vai cooperar para o bem. Por quê? Porque ele ama a Deus. Porque ele foi liberto de uma escravidão de medo. Ele foi liberto de uma escravidão do pecado. Ele foi liberto. E ele pode viver em paz, mesmo no meio de tantas incertezas, de tantas brigas políticas e tudo mais que nós vivemos hoje. Ele vive em paz por quê? Porque ele pode declarar como Paulo, porque eu sei em quem creio, e sei que ele é fiel, e sei que ele é um fiel depositário da minha fé, sei que ele pode bancar minha fé, sei que ele pode todas as coisas, porque nada para ele é impossível, porque tudo é possível para ele. Isso não são jargões que eu só fico repetindo para trazer uma paz de espírito. Não, a cruz veio para trazer verdadeira paz de espírito. Por quê? Porque a cruz exalta o Pai. Como assim? A cruz veio para tirar o foco de mim, do meu eu, do seu eu. Tirar o foco da atenção que o diabo quer, que o inferno quer. A cruz de Cristo e todo o processo de morte, de ressurreição, ela veio para produzir, e glória a Deus por isso, realmente o direcionamento que o Pai merece. A exaltação que Deus Pai merece. Por isso, quarto, a cruz exalta o Pai. Exalta Deus. E tudo que nós fazemos deve exaltar o Senhor. A nossa vida deve exaltar Jesus. Por quê? No texto de Filipenses 2, 5 a 11, e depois, como eu disse, eu vou postar esses textos todos para vocês. Mas no meio desse texto, Paulo declara, ele falou, por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, presta atenção, todas as criaturas no céu, na terra, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Aleluia, medita nisso. Medita nisso. Trazer toda a glória. Jesus, porque depois, no final, Jesus devolve essa glória para Deus Pai, e sim, começa o novo céu e nova terra. Mas qual é o problema? Esse é o quinto ponto. A cruz tem que me tornar humilde. Então, eu deveria, declarando isso de forma positiva, a cruz nos torna humildes. A cruz, ela tem que produzir um espírito diferente. Paulo, conhecedor do orgulho religioso, porque ele era fariseu, hipócrita de carteirinha, religioso ao ínfimo grau, ele declara, depois de conhecer Jesus e conhecer a cruz de Cristo, ele diz lá em Gálatas 6,14, mas eu me orgulharei somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo,
Pois por meio da cruz o mundo está morto para mim e eu estou morto para o mundo. Essas palavras, elas têm que se tornar algo mais do que apenas uma leitura das Escrituras. Essas palavras têm que pular do texto e se tornar realidade no meu âmbito natural, do meu dia a dia. Seja em home office agora, seja com lockdown, sem lockdown, com máscara, sem máscara, com pandemia, sem pandemia, com vírus, sem vírus, não importa. Tá tudo em paz em casa, não está em paz em casa. Deus quer forjar todo aquele que se declara discípulo. Por quê? Para que eu realmente, como disse Paulo, o meu eu, o mundo, tudo esteja morto, eu esteja morto para tudo isso, mas vivo para quem? Para o meu Senhor Jesus. Pedro, ele diz lá em 1 Pedro 2,24, acho interessante também esse texto, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. E qual é uma das curas maiores que eu e você precisamos? É o nosso orgulho. É o nosso eu. A gente se acha, a gente se... E misericórdia. A cruz veio para tratar tudo isso. Então tomar a cruz não é só ministério, é também. Não é somente a sua definição aqui e ali. Envolve inúmeras coisas. Tem que exaltar o Pai, tem que colocar Jesus na posição correta, mas tem que colocar você também na posição correta. Por isso que a cruz, ela nos torna humildes. Ela mexe com o nosso orgulho, ela mexe com o nosso eu, e ela transfere o senhorio do meu eu para o senhorio de Cristo Jesus. E se nós somos realmente discípulos, e eu declaro em nome de Jesus, você que está me ouvindo, você é discípulo de Jesus, então tem que haver essa transferência. Tem que haver essa transferência. Aonde o meu eu não é mais importante, mas o que o meu Senhor, Cristo Jesus, Jesus o Cristo, Jesus o Senhor que salva, Cristo o Messias, o prometido, o que veio trazer a solução de Deus. Sim, esse tem primeiro lugar. Sexto, a cruz auxilia nosso caminhar. Como assim? O autor de Hebreus, lá em Hebreus 12:2, ele fala algo muito interessante. Eu vou ler o verso inteiro. Você já notou que eu não estou lendo, estou lendo em minhas traduções mais modernas. Ele diz assim: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Há inúmeros princípios aqui, mas uma coisa que eu quero dizer para mim e para você como discípulo de Cristo Jesus, já linkando com o que eu tinha falado de nos tornar humildes, toda a glória tem que ser de Jesus, toda a glória é dada a Deus. E no processo nós precisamos, e esse é talvez o fator maior da cruz, ela gera morte. Ela gera morte. No caso, na nossa vida como discípulo, ela tem que gerar morte espiritual. Ela gera uma morte espiritual. No meu espírito eu entendo quem é realmente Senhor. E eu entendo que o Senhor não sou eu. Que o Senhor é Deus, o Senhor. E eu passo, então, a viver realmente submisso, totalmente entregue a Ele.
É interessante que essa entrega de Jesus, né, como diz o autor de Hebreus, né, ele não deixou que a cruz lhe fizesse desistir. E eu quero trazer uma palavra aqui, justamente porque nós estamos, né, já estamos em março de 2021. Toda essa história da pandemia começou em março do ano passado. Não fique fazendo prognósticos. Vai durar 2 anos, 3 anos. Eu já me peguei fazendo isso também. Mas aqui, lendo esse texto e os textos que eu já li, eu falei, poxa, Senhor, me bateu muito forte eu sou teu, estou entregue a ti. O Senhor sabe cada dos meus dias. Todos eles estão contados, diz a palavra de Deus. Então, ou eu vou realmente permitir que o Senhor me auxilie no meu caminhar, e que o meu caminhar diário seja contigo, Senhor. Porque eu sou discípulo de Jesus. E eu vou me aprofundar no caminhar contigo. Eu vou crer mais no Senhor, mas eu vou viver mais o Senhor. Produzindo no natural o que é e já foi alcançado e o que é produzido no espiritual. Eu preciso que Deus me auxilie no meu caminhar. Mas eu também preciso, como Jesus no Getsemane, ele falou, Pai, se é possível, afasta esse cálice, também se não for, então seja feita a tua vontade, Senhor. Cumpre o que o Senhor quer na minha vida e ponto final. E a cruz, então, começa a gerar essa morte espiritual. Porque a morte espiritual, para mim e para você, é onde eu cada vez mais estou abrindo mão do que Deus quer, não, do que eu quero, para que eu possa fazer o que Deus quer. E isso tem que refletir no natural. As minhas decisões no natural precisam passar pelo crivo de realmente que todo o meu caminhar é regido pelo meu Senhor Jesus. A cruz, ela ainda existe, meus irmãos. Paulo diz em Romanos 6, ele diz, sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu, pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Eu creio que resume bem tudo que eu estou falando até aqui. Esse início da escola de discípulos é um processo, porque muitas vezes nós somos religiosos. Então nós achamos que se a gente fizer alguns ritos, no culto, dar o dízimo, coisas que nós temos que fazer, sim. Mas o andar com Cristo é muito mais profundo que isso. E nós precisamos entender isso. Que a graça de Deus quer nos alcançar. Por isso que Jesus, a título, exemplo, por exemplo, em Marcos 8,34, é um dos lugares, ele fala só, se alguém quiser me seguir, acompanhar-me, o que ele diz? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, semana passada nós tínhamos parado, porque nós estávamos falando de amor, né? Amar mais a Deus e menos os outros. Não é deixar de amar pai, mãe, esposa, irmãos, filhos, o que seja. Mas ninguém pode ocupar maior amor do que Deus. Mas isso requer renúncia. Essa renúncia, a cruz de Cristo, é o símbolo para tratar isso. Por quê? Porque justamente é um símbolo de morte. Não é um símbolo de férias, de lazer, né? Não é um símbolo de socorro. É um símbolo de aqui, chegou aqui, mas aqui nós vamos resolver.
E é o que Deus está propondo. Aqui nós vamos resolver na cruz de Cristo. Então, o que eu quero encerrar esse tempo dizendo? Então você está, talvez você está perguntando, vá para a cruz, pastor? Sim, vá para a cruz. No âmbito espiritual, entenda o quanto Deus quer caminhar com você, o quanto Deus quer alinhar o seu caminhar com os propósitos dele, o quanto que ele quer ser exaltado, o quanto que ele quer realmente ser exaltado. Por isso que Jesus disse, que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. É forte, eu sei que é forte. Mas nós precisamos entender que Deus está nos mostrando um caminho abençoado, um caminho tremendo, um caminho glorioso, o caminho do discipulado. 100% de Jesus, 100% discípulo. Reflita sobre isso. Nossa próxima reunião, espero que presencial, será dia 1 de abril. Então lá eu quero que você, para quem leu o artigo Realidade da Nova Criação do pastor Luciano Subirá, eu quero que você escreva um resumo. Mas eu quero também que você medite em Deuteronômio 29, 29 e peça para o Espírito Santo te mostrar a profundidade desse texto, do que significa que certas coisas Deus não revela porque são segredos dele, mas aquilo que ele revelou eu sou responsável. A vida de discípulo é uma constante andar na revelação revelada naquilo que nós recebemos de revelação de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos guie nesse processo. Medita sobre tudo isso que eu disse aqui. E que Deus possa, em nome de Jesus, nos ajudar a sermos discípulos 100%, porque somos 100% de Jesus. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro da Escola de Discípulos. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.